Amigas e amigos a mil por hora, sim, hoje é dia de TBT, é dia de a gente mexer no baú da história do automobilismo e lembrar personagens marcantes, relevantes, histórias do automobilismo tanto do Brasil quanto do exterior. Logicamente a gente não pode deixar passar batido o que aconteceu no último dia 27 de janeiro. Adrian Campos, antigo piloto, então dono de equipe até aquela data a qual me referi, infelizmente faleceu aos 60 anos de idade, cedo demais. Vítima de um aneurisma de artéria aorta, o espanhol sai da vida e entra para a história maior do que começou dentro do motorsport. Isso é a parte mais legal. O Adrian Campos não foi um piloto de carreira espetacular, não. Ele correu na Alemanha, primeiro, claro, passou pelo automobilismo do seu país, esteve no Campeonato Alemão de Fórmula 3, e em 2 anos, depois de sua participação na Fórmula 3 alemã, já estava na Fórmula 1. Ele teve também um período na super competitiva Fórmula 3000, era uma categoria que estava lotada, grids cheios, quase 40 carros por prova, então havia uma enorme dificuldade para se marcar ponto naquela época. O Adrian Campos conseguiu, mas, claro, não ficou numa posição de muito destaque naquele campeonato, ganhou pelo italiano Ivan Capelli, que seria promovido no mesmo ano que o Adrian Campos à Fórmula 1 pela March. O Adrian, com dinheiro de patrocínios espanhóis, cacifou sua passagem à equipe Minardi, que até aquele ano estava em 2 temporadas, estiveram em 2 temporadas, 85 e 86, tinha terminado pouquíssimas corridas e ainda não tinha pontuado na categoria máxima. O carro era o M187 do primeiro ano do Adrian, com motor moderno V6, era uma verdadeira bomba. Era um carro que quebrava muito mais do que terminava corridas e, se não me engano, foram apenas 3 provas terminadas por aquele carro, que era até bonito, preto, amarelo. 2 com o Alessandro Nannini e somente uma com o Adrian Campos, que das 16 corridas do ano de 87 largou em 15. Ele bateu no GP de Mônaco, foi desclassificado no GP do Brasil, que foi a prova de estreia dele, levou bandeira preta. Ele se enroscou com o Satoru Nakajima em Detroit. Aconteceu de tudo naquela temporada do Adrian Campos. Muitas rodadas, muitas batidas e principalmente muitas quebras. Por ironia do destino ou não, o Adrian Campos terminou em 14º lugar. A sua única prova que ele conseguiu completar foi o GP da Espanha, em Jerez de la Frontera. Para 88, Giancarlo Minardi eventualmente lhe ofereceu uma renovação de contrato. Só que o companheiro do Adrian Campos não seria mais o Alessandro Nannini, que tinha trocado a Minardi pela Benetton, e sim outro espanhol, Luis Pérez Sala, que tinha tido algum destaque na Fórmula 3000. Os dois começaram o campeonato de 88, o Campos no segundo GP em San Marino terminou num distantíssimo 16º lugar e foi tudo. Depois daquilo, as classificações nas 3 provas seguintes, Mônaco, México e Canadá. No GP dos Estados Unidos, que marcaria a 6ª prova do campeonato, Campos já não estava mais na Fórmula 1. Foi substituído por Pierluigi Martini, que ironicamente marcou o primeiro ponto da Minardi exatamente no GP de Detroit em 1988. Então a carreira de Adrian Campos como piloto de competição, pelo menos na Fórmula 1, foi praticamente encerrada. Mas ele voltaria em categorias periféricas, em outros certames. E nos anos 90 para frente, até 27 de janeiro de 2021, Adrian Campos foi um emérito descobridor de talentos. Muitos pilotos não teriam tido a oportunidade que tiveram se não existisse o Adrian Campos, que com um senso de descoberta revelou Antônio Garcia, revelou Marc Gené e principalmente Fernando Alonso, que deve muito do seu começo de carreira a Adrian Campos. Até chegar à Fórmula 3000 e brilhar numa prova em Spa-Francorchamps pela Astra Omega, Fernando Alonso devia muito a Adrian Campos. E depois alavancou, claro, sua carreira com Flávio Briatore como empresário. Mas a dívida de gratidão que Alonso, que Gené, que Antônio Garcia tem com Adrian Campos é enorme, como também os Sainz. Tanto é o matador Carlos Sainz quanto o Carlos Sainz Júnior. São outros que são figuras de proa do automobilismo espanhol, mas que prestaram uma homenagem enorme a Adrian Campos por ocasião do seu falecimento. Também, claro, os brasileiros, Lucas de Grassi,
com quem Adrian Campos trabalhou na Fórmula 2, né? Na atual Fórmula 2, antiga GP2 Series, e principalmente Nelsinho Piquet, que, abre aspas, disse o seguinte: foi a primeira e talvez uma das únicas pessoas que acreditou em mim na Fórmula E, fecha aspas. Ele e o Alejandro Agag, com quem Adrian Campos também teve uma parceria muito grande na Campus Race na Fórmula 2 e também na Barwa Adax, né? A equipe a estrutura foi herdada pelo Alejandro Agag, porque o Adrian Campos, em 2009, foi selecionado pela FIA para ser dono de equipe na Fórmula 1. Só que a economia espanhola passava por uma crise enorme e o que seria a Campus Meta 1, a sua equipe que já tinha até piloto contratado em outubro de 2009, o brasileiro Bruno Senna, virou a Espanha. E foi uma pena, porque a Espanha foi uma das piores equipes, se não a pior, daquelas três que Max Mosley levou para a Fórmula 1, junto a Lotus, que depois viraria a Caterham, e a Virgin, que virou Marussia, que depois virou Manor. Enfim, aquela salada toda que a gente conhece, que dessas três acabou sendo a última equipe pequena, de fato, a pontuar na Fórmula 1. Adrian Campos voltou ao métier como dono de equipe. Trabalhou ainda de novo na Fórmula 2 e estava também com estrutura na Fórmula 3, ainda dando chance a novos pilotos como Jack Aitken e o brasileiro Guilherme Samaia, com quem trabalhou na última temporada. No dos últimos registros fotográficos do espanhol nascido em Alcira, na região de Valência, em 1960, Adrian Campos se deixou fotografar com Ralf Boschung, que seria um dos pilotos da sua equipe para a temporada 2021 da Fórmula 2. Adrian, portanto, deixa um vácuo enorme com a sua morte e não se sabe se o futuro da Campus Racing vai seguir nas pistas. Certo é que as categorias de base, que os pilotos espanhóis e que muitos outros do esporte a motor têm uma enorme dívida de gratidão com Adrian Campos, que, repito, sai da vida melhor do que saiu da Fórmula 1. Um nome que fica para a memória e para a história do automobilismo mundial. A 1000 por hora volta com mais TBT na próxima quinta-feira. Até lá!